Certinho. Fala pessoal, tudo bom? Pessoal, é o seguinte, como a gente já tinha falado, eu tô dando continuidade aqui à nossa aula, tá? Então, o que eu tinha esquecido de falar da última aula foi o seguinte, eu tinha esquecido de falar sobre os pneus, tá? Então, assim, algo que é bastante importante da gente estar comentando, da gente estar falando, porque o veículo que fica muito tempo parado, a tendência é de que haja um problema também no na questão dos pneus, tá? Então, como eu já tinha falado a vocês antes, a possibilidade de acontecer o chamado flat spot é grande, principalmente nesses momentos em que o veículo vai ficar muito tempo parado. Então, o que acontece é justamente isso, a tendência de que a parte interna do pneu, aquela que é composta por arames e tal, ela venha a se deformar, adquirindo o formato do piso onde o veículo estiver. Tá? A tendência é que ele perca aquele formato circular dele e comece a ficar mais achatado. Então, para resolver isso daí, é necessário que saia com o veículo e comece a andar com ele para que os arames venham a pegar o formato normal novamente. Calibrar o pneu também é interessante fazer isso, tá? Sempre com ele frio. E, e é isso aí. Então, foi algo que eu tinha esquecido de falar com vocês, mas é algo que a gente tem que ter atenção também, beleza? É, Dando continuidade aqui ao assunto, às aulas online da gente, tinha separado aqui um assunto bastante interessante, é algo que chama a atenção, principalmente de quem é mais novo, tal, que gosta dessas coisas. Eu queria falar um pouquinho sobre a sobrealimentação de veículos, tá? O que seria a sobrealimentação? É todo aquele carro que não é aspirado. Carro aspirado, motor aspirado, é aquele em que o próprio pistão faz a sucção do ar para dentro da câmara de compressão. Então, não tem nada que empurre o ar para dentro, beleza? É, o, o que chama a atenção nesses carros sobrealimentados é justamente isso, é um componente a mais que se tem no sistema de admissão que vai fazer essa diferença aí, tá? Então, o sistema sobrealimentado ele pode ser duas partes mais conhecidas, ele pode se dividir em dois. Ele pode ser por um supercharger acoplado ao motor, sistema de admissão de ar, ou pode ser colocado como um turbocompressor. Esse turbocompressor vai localizado ali junto com um sistema de escapamento e de admissão, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois para a gente tirar algumas dúvidas, qualquer coisa vocês falem aí no grupo, beleza? Então aqui, ó, eu tenho uma imagem de um supercharger, tá? Esse supercharger aí, ele, como vocês podem ver aqui, ó, nessa parte onde tem essa polia aqui, ele é acionado mecanicamente por uma correia. Essa correia, ela fica localizada, ela fica acoplada juntamente com o sistema de virabrequim, tá? Então precisa toda uma adaptação para os veículos que não têm supercharging, precisa adaptar esse tipo de sistema e também adaptar uma correia para ele poder funcionar normalmente. Então aqui a gente tem a parte da polia, tá? Nessa parte interna aqui, ele trabalha como se tivesse dois fusos, um parafuso só que parece um sem fim, tá? O que acontece? A partir do momento que ele começa a entrar em movimento, ele acaba empurrando o ar para dentro do sistema de coletor de emissão. Então, nessa parte aqui onde eu tenho o corpo de borboleta, é onde eu vou fazer o acionamento através do pedal do acelerador. Essa parte do corpo de borboleta vai abrir, vai ser aspirado a determinada quantidade de ar, e essa polia faz com que essa quantidade seja aumentada, seja forçada a entrada de ar na câmara de compressão. Então, através desses fusos aqui, quando ele começar a passar por aqui, ele vai passar por dentro desse sistema e passar por um intercooler, tá? Esse intercooler aqui
ele vai fazer com que a temperatura do ar seja reduzida, porque a tendência do ar em atrito com os componentes internos aí do supercharger, a tendência dele é aumentar, é, aumentar a pressão dentro do sistema e aumentar a temperatura. Então, o intercooler vai servir para baixar essa pressão e baixar a temperatura também, para que quando ele for para a câmara de compressão, ele não esteja quente a uma alta pressão. Então, para isso que serve esse intercooler, e através desse intercooler é que ele vai ser jogado para dentro do coletor de admissão. Tranquilo? Então, o supercharger, ele trabalha dessa forma. É um acionamento por correia, onde ele vai ser forçado a passagem de ar por aqui por dentro, até passar pelo intercooler e chegar à câmara de compressão. Tranquilo? Eu tenho um exemplo aqui, ó, de uma imagem. Aqui, ó, tem um carro onde ele tem instalado esse intercooler aqui, essa parte maior aqui, onde vocês estão vendo aqui a correia para poder fazer o acionamento desse intercooler. E aí eu tenho aqui, acrescentado a esse veículo aqui, o cara preparou esse carro, óbvio, mas ele, além de ter colocado um supercharger, ele ainda colocou 2 turbinas, uma em cada lado aqui, ó, do motor, tá? Isso aqui é um carro preparado, é algo exótico para ser feito, tá? Não significa que ele saia andando na rua com esse carro assim, até porque iria aquecer muito, teria que ser um projeto muito bem detalhado para que ele pudesse usar como dia a dia esse carro aí. É mais para exibição mesmo, um carro com esse tipo de motor, tá? Funciona, mas há um determinado regime. Então aqui a gente tem, né, o supercharger acionado pela correia, tá? Que vai ligar lá embaixo até o virabrequim, vai fazer essa função de empurrar o ar para o sistema de admissão, beleza? Então a gente tem esse tipo de sistema aqui, ó. Chegando mais à nossa realidade, esse carro aqui, como vocês podem ver, é um carro da GM, provavelmente é um Classic ou um Celta, tá? Onde ele está exemplificando aqui, o cara instalou um supercharger nesse carro. Da mesma forma, ó, tem que ter uma correia para poder fazer o acionamento aqui do supercharger. Vai ser aspirado o ar através do filtro aqui, ó, esse filtro esportivo, ele vai sugar o ar para dentro do supercharger, vai fazer a pressão e colocar aqui atrás, embaixo dele está o coletor de admissão. E aí a parte do coletor de admissão vai adquirir esse sistema de ar para poder ser jogado dentro da câmara de compressão, tá? Então, dessa forma que ele vai funcionar, trazendo mais para a realidade da gente, tá? Naquela outra imagem lá, caso vocês vejam algum carro dessa forma, tá? O cara cortou o capô, nesse caso ele está sem capô, mas tem uns que cortam o capô só para ter essa entrada de ar aqui exposta, tá? Significa que esse carro tem um supercharger, beleza? Então, esse seria um supercharger. Já o turbocompressor, ele funciona de uma forma semelhante, porque ele vai estar injetando uma maior quantidade de ar dentro da câmara de compressão, vai funcionar dessa forma, porém, ele não utiliza nenhuma correia, ele é acionado de forma reutilizando os gases do escapamento. Então, nessa imagem aqui, ó, tá claro onde tem os gases do escapamento saindo aqui, ó, válvula de escape, sai os gases de escapamento, passa pelo coletor de escapamento e vai para entrada da turbina, tá? Essa parte da turbina aqui, ó, que a gente chama de turbocompressor, essa parte aqui é a turbina, é a parte quente, beleza? Então ele vai aspirar esses gases aqui que estão saindo quentes do sistema de escapamento, vai passar aqui, ó, por um eixo que é ligado de um ponto a outro, onde eu vou ter as hélicezinhas aqui para poder fazer o movimento, como se fossem as hélices de ventilador, só que com um ângulo diferente, né? Então, o escapamento vai fazer com que essa hélice daqui comece a se movimentar, consequentemente, a que está do lado oposto, a que está no compressor, ela vai começar a se movimentar também. E aí essa parte daqui que é chamada de compressor,
vai fazer com que o ar seja comprimido e jogado ao mesmo tempo para a parte do coletor de admissão. Também tem um sistema de intercooler, tá? Justamente para poder fazer a refrigeração do ar, baixar a temperatura, trocar o calor do ar e baixar a pressão também. Mesmo esquema do supercharger lá. A diferença é que nesse momento aqui a gente não tem nenhuma correia fazendo esse acionamento. A gente não tem aqueles fusos para poder fazer empurrar o sistema, o ar admitido para dentro da câmara de compressão. Consequentemente, o sistema de turbo compressor ele é mais barato do que o supercharger. É por isso que a gente não vê com tanta frequência um veículo aí saindo de fábrica com supercharger, tá? A gente vê com turbo compressor, o carro é turbinado. Então, isso aí é mais comum, até porque ele é mais barato. Tem um detalhe importante, tá? Com o avanço da tecnologia, a tendência é justamente com que os componentes do veículo venham a ser melhorados constantemente. Então, existem já turbinas aí com controle variável, tá? Então, essas aletazinhas aqui, ó, essas hélicezinhas aqui, tanto essa de escapamento como a do compressor, tanto a da turbina como a do compressor, elas são variáveis. Elas fazem um movimento de inclinação maior ou menor dependendo da necessidade do condutor. Se eu quero uma maior velocidade, se eu quero reduzir, então ela vai fazer com que essas aletas venham a também mudar o ângulo para poder fazer com que haja mais entrada de ar ou menos entrada de ar, tá? Então, existe essa diferença. Outra diferença é que no supercharger ele atua sempre. Assim que você liga o veículo, o supercharger já está atuando, porque ele está ligado pela correia. E geralmente a turbina ela não é acionada assim que o veículo entra. Ela vai ser acionada um pouco adiante, para que ele possa aquecer esse sistema daqui, pressurizar o sistema por completo até ele conseguir realmente mandar a pressão suficiente para cá. É quando a turma diz que está enchendo a turbina, tá? Então, é quando ela precisa preencher todo o espaço vazio dela com o ar que está sendo admitido, atingir uma determinada pressão para que ela possa funcionar. Já hoje em dia, com essas turbinas variáveis, a gente também exclui essa possibilidade, tá? Ela já começa a funcionar desde que o veículo já entra em ação. Tudo controlado eletronicamente agora, né? Antigamente era mais mecânico, tinha poucos componentes eletrônicos envolvidos aí, tá? Cadê? Aqui, ó. Nesse desenho aqui, nessa imagenzinha aí, fica mais fácil de compreender o funcionamento em si. Então, aqui a gente tem o primeiro passo, que é reutilizar os gases do escapamento aqui. Ó. Ele reutiliza de todos os, os pistões, todos os cilindros aqui, tá? Independente se ele vai ter 4, 5, 3, 6, 8. Independente disso, ele vai utilizar tudo através do coletor de escape. E aí ele vai passar justamente pela parte quente, onde eu tenho essa hélice daqui, fazendo com que, por consequência, a hélice do outro ponto do eixo venha a girar. E aí ele vai fazer a admissão, passar pelo filtro, fazer essa admissão, aumentar a compressão desse ar aqui dentro, vai passar por um intercooler, não está nesse desenho, mas ele tem um intercooler, tá? Fazendo passar pelo intercooler para diminuir essa temperatura e a pressão, não ser excessivo, e aí ser injetado dentro da câmara de compressão, beleza? Então, seria esse o funcionamento, um carro ligado, o funcionamento seria praticamente esse. Pode ver que o virabrequim aqui, ó, não tem correia nenhuma para acionar a turbina, tá? O turbo compressor. Isso aí, quem faz o acionamento são os gases do escapamento, beleza? Então, seria praticamente isso daí, o funcionamento de um turbo compressor. O que é que auxilia esses veículos sobrealimentados? É o sistema de injeção. Lembra aí
eu acredito que eu tenha falado isso em sala de aula, a respeito de veículos que têm injeção direta, veículos que têm injeção indireta, veículos que trabalham com os dois tipos de injeção. Isso também vai auxiliar, tá? O veículo que tem, além de um turbocompressor, ele tem uma injeção direta, ele vai trabalhar com uma performance muito melhor do que um veículo que só tem o turbocompressor ou que só tem só a injeção direta, tá? A eficiência de queima de combustível vai ser muito maior do que o veículo que só tem um componente desse. Nessa imagem aqui, eu estou mostrando uma peça real de um turbocompressor, tá? Onde eu vou ter aqui ó, a parte quente, que é essa daqui ligada ao coletor de escape, e aqui é a saída. E aqui eu tenho a parte fria, que é a parte do compressor, tá? Onde ele vai admitir o ar e pressurizar esse ar para o sistema de coletor de admissão. Tranquilo? Eu queria que vocês estivessem presentes, porque a gente ia tirar mais dúvidas, ia conversar um pouquinho mais a respeito disso daí. Mas na quarta-feira a gente conversa aí e dá continuidade, tá? Podem trazer dúvidas a respeito desse assunto, não tem problema, mas a gente vai conversar sobre outro assunto já. Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês falem aí comigo pelo WhatsApp, mandem no grupo lá, que a gente conversa. Tranquilo? Beleza? Valeu, pessoal. É isso aí. E até quarta-feira.